Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de alegria estarmos aqui nesta noite, nessa reunião de obreiros, né? Qual Deus preparou para nós estarmos todos aqui reunidos, né, irmãos? É motivo de grande alegria. E eu irei deixar o versículo da palavra de Deus aqui em Salmos 125, que diz: a fé em Deus traz segurança. Quando nós temos fé em Deus, Ele nos dá segurança. E tudo que nós vamos fazer, né, glória a Deus, o Senhor nos dá segurança. É verdade? E o primeiro versículo, vou ser breve, que hoje vai estar o pastor ministrando, o pastor Ademir vai estar ministrando a palavra. E o Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Então, irmãos, nós não podemos nos abalar, mas temos que estar firmes no Senhor. Em meio às lutas, provações, dificuldades que surgirão sobre a nossa vida, e que não vai ser poucas, vai ser muitas, mas nós temos que estar firmes, olhando para o alvo que é Cristo. Porque quando nós olhamos para o alvo que é Cristo, o inimigo não engana nós. O inimigo não rouba nossas vitórias, nossa bênção, que foi conquistada com luta, com dificuldades, e com muitas orações, e muitos jejuns, e muitas campanhas, e muitas vigílias. Não é verdade? E eu sempre digo para os irmãos que tudo aquilo que nós faz hoje, a recompensa vem depois. E nunca nós já aprendemos demais, já somos sábios demais, já oramos demais, já lemos a Bíblia demais. Nunca. Sempre nós estamos aprendendo todos os dias. Quero agradecer a todos vocês que oraram por nós, né? Porque o vento passou. Glória a Deus. Mas Jesus mandou a calmaria. Amém? Porque quando Jesus está no barco, o barco pode até encher de água, mas não afunda. Aleluia. Foi assim com os discípulos. Jesus, nós vamos perecer, acordem, porque vamos perecer. Jesus disse: homem de pouca fé, repreende este vento. Aleluia. E às vezes o vento levanta tanto, né? Glória a Deus, que a gente pensa que o barquinho vai afundar, mas não afunda não, porque Jesus estando nele, ele segura. Glória a Deus. E quero agradecer por todos que oraram por nós. Foram um dia de luta, de dificuldades. Enfrentamos potestades, né? Porque quando nós estamos guerreando, estamos orando, estamos buscando, e quando Deus tem uma obra na nossa vida, o inimigo luta, né? E a gente passa por muitas lutas e dificuldades. E ali meu esposo passou, né, por uma cirurgia muito grande, mas eu nunca descri que Deus não iria fazer. Desde o dia que eu saí daqui, que nós fomos para Uricuri, e Deus colocou nós na prova ali naquela cidade, num hospital que não tinha recursos, mas Deus estava lá, criando recursos. Porque Deus abre a porta onde não tem. Assim eu creio. Porque abriu no meio do mar para o povo de Israel passar, e Ele abre para nós. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, a porta se abre. E nós chegamos ali, glória a Deus, não conhecia ninguém. Estava igual José. Glória a Deus, né? José foi levado, né, para o deserto, lá para o Egito, né? E a gente não tinha ninguém, igual José, ela não tinha ninguém. Deus me trouxe a história de José, todinha para mim. E eu digo, mas Deus está no negócio, porque José, onde pisou os pés, Deus prosperou. Aonde José colocava a mão, Deus agia. Aleluia. E não tinha falta de nada. O inimigo se levantou, o gigante, mas Deus estava ali. E depois de 14 dias, a porta se abriu, nós fomos para Caruaru.
E lá foi feita a cirurgia do meu esposo e aqui estamos. Depois que nós chegamos, ainda tivemos algumas multazinhas, que ele ainda passava muito mal. Mas Deus, de uns 8 dias para cá, renovou mais as forças do meu esposo e ele está melhor. Glória a Deus. Ele ainda está em recuperação, porque tem poucos dias, né? Não está podendo ministrar a palavra. Mas Deus está no comando de tudo, dando vitória. Eu quero agradecer a vocês por todas as orações que vocês fizeram, os momentos que vocês fizeram. Deus ouviu a nossa oração. Amém. O servo de Deus estava muito angustiado, muito triste. E ali eu fui orar e passei a noite quase toda orando. E quando foi de manhã cedo, o Senhor falou comigo, disse, vai ficar tudo bem. Aleluia. Eu disse, meu Deus, o Senhor me mandou para este lugar sem conhecer ninguém. Deus, tu estás provando a minha fé. Glória a Deus. Eu acho que o Senhor está provando a minha fé. Meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Eu pensava e conversava com Deus. E o Senhor e o silêncio. Porque às vezes, irmãos, Deus está trabalhando no silêncio dele. Aleluia. E ali eu dizia, Deus, tu está em silêncio comigo? O que foi que houve, meu Pai? Eu preciso de uma resposta. Eu quero que o Senhor me dê uma resposta. Glória a Deus. Aleluia. E ali pela manhã cedinho, aí eu tirei aquele soninho rapidinho, e que eu tinha que ir voltar para o hospital, e o Senhor falou comigo bem cedo. Disse para mim, vai ficar tudo bem. Aleluia. Quando o Senhor falou isso, meu ânimo se animou. Eu estava no hotel pagando as diárias, né? E eu orando a Deus para Deus preparar recursos para nós. E ali, de repente, a missionáriazinha chegou, foi lá nos visitar e disse, irmã, fique na casa da sobrinha da minha filha. Uma menina maravilhosa, nos recebeu com muito amor. Sempre eu falo com ela, Deus preparou tudo. O nome dela é Isadora, né? E peço oração para vocês ficarem orando pelo aquele casal, para que Deus salve, porque é uma bênção. E foi quem nos acolheu e foi uma bênção de Deus. Glória a Deus. E fomos para Caruaru e chegou lá uma família que eu conhecia há 25 anos atrás. Foram minhas ovelhas. E ali me abrigou também na casa deles durante 8 dias, enquanto meu esposo estava no UTI, lá, né, glória a Deus, para a recuperação. Ore pela família da nossa irmã Sônia e da nossa irmã Selma, que foi uma bênção para nós. Aleluia. Irmãos, eu só tenho a agradecer. A minha palavra hoje é agradecimento por tudo que o Senhor fez. Aleluia. E eu disse para Deus, eu disse, Senhor, eu estou saindo do meu lado, da minha casa, com meu esposo, e eu vou voltar com ele com vida. Aleluia. Não vou trazer o meu esposo no caixão, vou trazer ele com vida. Aleluia. Eu só com Deus. Eu e meu Deus. Na hora que eu saí daqui da minha casa, 5 horas da manhã, eu falei essa palavra para o Senhor. Eu disse, eu estou levando meu esposo, mas eu vou voltar com meu esposo e ele vai voltar com vida. Glória a Deus. Grande é a sirvo, tua fé, o meu Deus que dá vida, o Deus que Deus é ressuscita, fiel. Aleluia. Depois de 4 dias da composição, eu creio, porque eu já sabia a situação que meu esposo estava. Ele não sabia. Ele achava que eram os médicos que estavam assombrando, né, dizendo alguma coisa assim a mais. Mas eu já sabia. Eu procurei saber de tudo. E eu já sabia que ele iria passar por essa cirurgia. E ali quando eu cheguei lá em Uricuri, os médicos que me atendiam não eram um cardiologista, mas eram os médicos cirurgião. Todo dia passava um e falou comigo, disse, olha, o seu esposo, o problema dele é gravíssimo. O coração dele não está mais bombeando. E o coração dele fez canal por outros lugares. Fez trilhas. O coração dele fechou. 3 válvulas, está entupida totalmente. Mas o coração dele foi sábio. Criou novos caminhos. E é ele que joga esse sangue lá no coração dele. E eu lá procurei
certeza que meu esposo vai voltar comigo. Todo dia. Todos que me desanimavam, eu dizia: Satanás, tu está repreendido. Porque o meu Deus é o Deus de vitória. E eu vou dar vitória. E ali eu preocupava porque o hospital não tinha recursos. Eu tinha medo dele passar mal lá dentro e não ter como atender ele. Mas eu orava, eu disse: Jesus, tu vai tomar providência. E Deus agiu e tomou providência. Irmãos, são tantas coisas, né? E que não dá tempo para eu falar com vocês. Porque agora o pastor vai ministrar a palavra. Mas foi coisa linda, coisa maravilhosa, né? Deus me mostrou um vale, né? Mas naquele vale, Deus estava conosco. Aleluia! Tinha uma criança que me perturbava muito, que não me deixava em paz naquele vale. Deus já estava me mostrando que eu iria passar pelo vale, que aquela criança era a prova que eu ia atravessar. Entendeu? Mas disse meu esposo, tinha hora que ele estava na frente, tinha hora que ele estava mais para trás. Mas eu agarrava aquela criança e arrastava ela para frente. E eu dizia: nós vamos passar, nós vamos vencer. E disse que naquele vale era tudo verde, tinha um rio no meio e a gente andando pelo aquele rio, né? Rio é a palavra, né? Porque a água fala de palavra, né, irmãos? Glória a Deus, eu creio. Então, essa noite, irmão, tenha fé. Creia. Não desista dos seus objetivos, tenha fé, tenha determinação. Que o nosso Deus é Deus de resposta. Aleluia. Amém. O testemunho ele vai contar, né? Talvez hoje não dê tempo para ele contar muita coisa, porque ele ainda está, né, em adaptação para estar falando, não pode conversar muito também, né? E logo ele vai estar indo nas igrejas contar, né? Estar com os irmãos, em nome de Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Vai ministrar a palavra, amém? Glória a Deus, aleluia. Palavra é o que não falta, né? Para a gente falar das bênçãos de Deus, a gente fala a noite toda. Né, irmãos? É coisa linda. Vamos orar. Senhor Deus, abençoe o servo que vai ministrar a tua palavra, Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Deus, obrigado pela grande vitória que o Senhor nos concedeu. Sim, meu Deus. E nós estamos aqui para testemunhar. Glória a Deus tem feito por nós. Porque o Senhor é grande e poderoso. Nós te agradecemos na certeza da bênção e da vitória. Usa o teu servo que vai ministrar a tua palavra em nome do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Vamos receber o pastor com alegria, com as palmas. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, sem perda de tempo, abra vossas Bíblias, por favor, no Evangelho de São Marcos. Aleluia. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Aquele que confia nele jamais será escandalizado, né, irmãos? Aleluia, porque o poder de Deus se manifesta na vida daqueles que creem. Nós observamos que muitas das vezes vem a batalha, mas na confiança que nós temos em Deus, sabemos que somos mais do que vencedores, né? Amém, Jesus. Marcos capítulo 4, verso 1. Louvado seja o nome do Rei da Glória, que já nos deu a nossa vitória. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Evangelho de Marcos, capítulo Amém. 4, verso 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhe muitas coisas por parábola, e lhe dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-os,
e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre espinhos e cresceram. Crescendo os espinhos, sufocaram e não deu fruto. A outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. Um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvido, ou para ouvir, que ouça. Soberano Deus e eterno Pai, aqui nesse momento glorioso de oração, Senhor, estamos para te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, Pai Santo. Glória a Deus. Deus abençoe este povo, meu Deus, esta reunião, este grupo de obreiros que estão aqui, meu Deus, para cada dia aprender mais sobre a tua palavra. Nós viemos para aprender do Senhor como ser melhor, como te servir e como te adorar, Senhor. Deus Santo e poderoso, em nome de Jesus, que derrama da tua graça sobre o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Paz do Senhor, amados irmãos. Eu quero, em nome de Jesus, gravar esse vídeo para agradecer a Deus primeiramente pelo grande livramento que Deus me deu. Quero também agradecer a minha esposa, que esteve comigo durante todo esse tempo que eu estive internado, aproximadamente uns 30 dias, e ela esteve comigo, irmãos, durante todo esse período, com muita fé, com muito amor, dedicação, cuidando de mim. Quero contar um pouco aos irmãos o que passei, como Deus agiu na minha vida. Eu quero também, desde já, agradecer a todos. Não vou citar nomes porque não vou conseguir falar a respeito de todo mundo, mas sei que todo o ministério orou em meu favor. Os obreiros, os membros, enfim, todos entrou em oração, e eu quero dizer a vocês que Deus me deu uma grande vitória. Como eu disse, que aproximadamente 30 dias internado, né? O médico falou antes de ser internado que 95% das minhas veias estavam entupidas. Fiz exame de cateterismo, mas não resolveu. Que eu teria que passar, disse o médico, por uma cirurgia e fazer 3 pontos safena. Porque na realidade, irmãos, eu cheguei a dar um infarto, segundo o médico, e eu estava com uma parte do meu coração, como é que diz, parado. Eu não imaginava a situação em que eu estava, era muito grave, mas nós temos um Deus que está conosco, né? Esse ponto safena era tirar uma veia da minha perna para substituir as veias que estavam estragadas no coração, que era 3 pontos safena. Para os irmãos entenderem bem, o médico chegou a dizer que o meu coração era inteligente, mas não é que é inteligente, é porque Deus estava comigo, né? Porque o meu coração fez passagem por outra parte, porque assim, como o sangue não circulava, o que podia acontecer comigo? Estourar o coração e eu morrer repentinamente. Mas como o meu coração fez passagem por outra parte, era o livramento que Deus me deu. Eu sempre confiando no Senhor, orando, buscando a Deus e crendo. Quando eu entrei na sala de cirurgia, eu falei: Deus, eu estou nas tuas mãos, né? Se o meu ministério encerrou aqui, o Senhor vai me levar, mas se não encerrou, eu te peço, tenha misericórdia, venha me curar, e eu creio que tu pode curar. Orei com muita fé e sei que os irmãos oraram também, todos vocês. E eu quero dizer aos irmãos, e o nosso coração, ele possui 4 válvulas. Então, 3 válvulas do meu coração estavam entupidas, né? E só podia fazer alguma coisa por mim, os médicos se operassem. Então eu estava nas mãos do Senhor, né, confiando que Deus ia me dar vitória.
Entrei na sala de cirurgia confiando em Deus. Os médicos se apresentaram que ia fazer a minha cirurgia. E eu digo aos irmãos, quando aplicou a injeção, não vi mais nada. Quando eu acordei, já estava entubado no UTI. Passei 8 dias no UTI, foi muito difícil. E quando eu entendi que eu estava entubado, eu apontei para o médico pedindo que ele tirasse aquele tubo, né, da minha boca. E ele disse para mim, já eu vou tirar. E realmente tirou aquele tubo da minha boca. Então, como eu disse aos irmãos, após a cirurgia, eu fiquei 8 dias no UTI para poder se recuperar, tomei sangue, me deram oxigênio, enfim. E eu fiquei ali operado por 8 dias. Depois, eu fui levado para a enfermaria. Aí a minha esposa já podia ficar comigo. Ela se deitava em uma poltrona e eu na cama. Mas em todo o tempo ela esteve, irmãos. Eu fiquei admirado com a fé que Deus deu à minha esposa. Porque muita fé e coragem, dedicação. Não é? Eu só tenho a agradecer a Deus, a vocês que oraram, a minha esposa que esteve todo esse tempo ao meu lado. Né? Então eu quero agradecer de coração a todos vocês, irmãos. Sei que todos vocês do ministério orou por mim. Meu muito obrigado. Eu quero agora fazer uma oração de agradecimento a Deus e a todos vocês. Santo Deus, eu sei que os irmãos oraram por mim, todos, sem exceção, todos que me ajudaram, direto ou indiretamente. Eu sei que o teu povo orou e o Senhor respondeu, me dando assim uma grande vitória. Ó Senhor, eu sei que tu tem algo ainda a realizar através de mim. Tu me ajuda a ser fiel, obediente, que cuide da tua palavra, que pregue a verdade do Evangelho e que vivo cada dia mais um evangelho puro e verdadeiro para ensinar a tua igreja, te servir cada dia melhor. Aqueles que estiverem enfermos, como o Senhor me curou, cura também essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, eu quero dizer a vocês também que foi dito, o cirurgião não me disse, mas a médica disse para minha esposa, né, que o meu coração ele parou por 85 minutos. Isso quer dizer que meu coração parou por 1 hora e 25 minutos. Mas Deus me trouxe de volta e eu estou aqui para continuar levando a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus! É o Deus que me ressuscitou, é o Deus que vai curar todos os meus homens. Glória a Deus, eu creio. Né? E para a gente sair, irmão, sem saber, porque o médico, cirurgião não me disse nada, eles ficam calados, né? Mas quando eu fui para a enfermaria, do nada a médica chegou lá, e passava todo dia via médico, né? Aí disse para minha esposa que o meu coração parou por 85 minutos, né? Então 85 minutos dá 1 hora e 25 minutos. Mas eu estou aqui porque... Glória a Deus! Aleluia! Deus tinha um plano, né? Então a nossa vida foi um processo assim, muito rápido, né? Porque os irmãos dizem, mas como é que o pastor foi parar lá em Jundiaí? Oricuri, né? O pastor está aí, entrou em contato com a gente aqui, disse, não, tem um pastor aqui que pode ajudar os irmãos a ir para Oricuri, e lá o regulamento pode sair mais rápido. Eu falei, mamãe, mas eu vou fazer o que lá? Uma cidadezinha pequena, eu vou fazer o que lá? Eu tenho que ficar aqui, né? O meu pensamento, mas não era Deus. Aí sabe o que aconteceu? À noite eu tive um sonho ali em casa. E o pastor Ataíde chegava e dizia assim, pastor, o senhor precisa descansar. Vamos fazer uma viagem para o senhor descansar? Eu falei, se eu acho, vamos. Aí eu saí em uma viagem com ele. Só que quando eu saí, eu fui para o monte. Glória a Eu falei Deus. assim, estava no monte mais ele. Eu falei, pastor,
descansar como? Nós estamos aqui no monte. Aí apareceu um exército, um exército fardado. Eu vi que o pastor estava com uma arma também assim na mão. Eu falei, pronto, estamos ferrados. O senhor está armado, ele não deixa nós passar não. Olha o exército aí na frente. Aí, irmão, esse sonho, aí ele disse, não, vamos ver se a gente passa. Aí quando eu chegar perto do soldado, tudo assim, disse, pode passar. Aleluia. Aí eu entendi que era para ir para lá. Eu entendi o sonho. Porque irmão, se o irmão for para lá, a revelação pode sair mais rápido. Eu falei, não, isso é a preparação de Deus. Você vê que até o pastor levou nós até lá, né? Em Oricuri. Cheguei lá no passeio. Eu, plano de Deus, fiquei passando mal, já fiquei internado. E lá, se eu contar os irmãos, vai dar tempo. Fui para a sala vermelha, vi tanta coisa. Era a sala vermelha. Mas é assim mesmo, eu gravei um vídeo, eu coloquei no grupo, contando, né? Sendo irmão, que Deus me trouxe de volta. Glória a Deus. Estou aqui para nós fazer a obra do Senhor. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Glória a Deus.